O Brasil é um país carente de cultura. E quando a gente trabalha ativamente dentro e junto com uma empresa como a CFM, uma das grandes parceiras do Canal do Boi, de grandes empresas que se preocupam com a economia do Brasil através da pecuária, a gente tem aqui na figura do senhor Joseph Purley uma parte da história que representa essa cultura aplicada, no caso pela CFM, há mais de 100 anos dentro do agronegócio. E ele, já completando 61 anos de Brasil, é um dos responsáveis ou encabeçou o que tornou a CFM uma referência em seleção de Nelore. E o seu Purley vai abrir um pouquinho do coração dele para contar uma parte dessa história, desde que saiu da Hungria para a Austrália e depois passou a conviver como cidadão britânico, inglês, na África Central, depois passou pelo Brasil e daqui não saiu mais, apenas para administrar algumas fazendas lá na Venezuela, mas sempre enraizou. Então ele é o mais brasileiro dos anglo-húngaros, podemos dizer assim. E a gente tem muito orgulho dessa história ter sido construída por um homem com a inteligência e a visão que ele tem de negócio, mas acima de tudo, de formação de pessoas que constroem um grande negócio. Essa cultura da CFM fez muito bem a esse Nelore, mas a economia do Brasil, porque é um legado que o senhor construiu. Sim, correto. Sim. A companhia teve bastante aditivos em vários setores, não só em gado, laranja, a cana também. Isso foi a nossa grande vantagem. Nós entramos na cana com uma certa facilidade, muito antes que começou para o álcool. O seu Purley passou a administrar fazendas do grupo familiar inglês, que trouxe toda essa expertise aqui para o Brasil. Foi onde o senhor aprendeu bastante sobre essa questão do melhoramento. Comecei com gado pitangueiras, mas só que era leite, o foco era leite, que é bem diferente. E depois em Venezuela também me pratiquei bastante. Estava em Venezuela entre 72 e 77. O forte lá era a Brahma. Uma influência americana? Sim, e compramos também bastante touros em Cuba. Mas depois introduzimos o Nelore e o Guzerá. E aí, como é que foi essa ideia do melhoramento? Bom, eu achei que quando eu voltei de Venezuela em 77, me deram todas essas fazendas para cuidar, achei que a pecuária podia ser muito melhor. E teve sorte, viajei uma boa parte do mundo, aprendendo e olhando os sistemas que nós implantamos aqui. Como é que estava o rebanho da empresa? Olha, nós tínhamos 50 mil vacas Nelore em reprodução de ótima qualidade para a época, e a nossa grande deficiência foi o touro. Nós comprava touro por fora e a nossa produção era muito pequena. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa história do melhoramento das vacas, que já tinham a qualidade que o senhor precisava. Sim, tinha qualidade. Como é que foi isso? Bom, quando eu cheguei em 64, aí eu já tinha um rebanho em 3 fazendas. A companhia, durante muitos anos, desde que comprou as fazendas na década de 20, engordava boi, porque a finalidade era para enviar para frigorífico. Na década de 50, na década de 60, começou a cria. E povoou 3 fazendas grandes aqui em São Paulo e colocando touros Nelore em cima, e assim virou branco e virou tudo Nelore. E depois aumentou a cria e diminuímos bastante a engorda. Como é que foi essa transição? Onde que o senhor foi buscar isso? Eu acho que eu posso falar que aprendemos muito em Nova Zelândia. Esse foi um grande trabalho com 30 fazendeiros e um pouco mais de 30 mil vacas. E quando eu vi isso, eles me levaram de helicóptero para uma fazenda e outra. Eu achei que, puxa vida, mas eu posso fazer tudo isso sozinho. Eu tenho 50 mil, eu estou sozinho com a minha equipe e não brigo com 30 fazendeiros. Então, aí que começamos seleção massal. Através de coleta de dados. Como é que era feita essa coleta? Coleta de dados, ensinamos a peãozada para tomar nota, que nós já marcamos as vacas, nós marcamos os bezerros, aí melhoramos.
praticamente a produção inteira de touros de top, absorvemos nas fazendas e depois devagar começamos a vender para terceiros. Aí depois veio os leilões. E aí foi o primeiro SEIP de Nelore do Brasil. Esse certificado passou a ser muito importante. Sim. Que grau de orgulho o senhor tem hoje de ver esse reconhecimento de uma genética que todo mundo conhece e onde tem programas de SEIP do Nelore do Brasil, tem genética que o senhor construiu junto com a sua equipe. Não, esse é realmente, de vez em quando me pressionam para escrever um livro, mas como eu não sou muito bom para escrever, então eu deixei de lado. Estamos aqui contando uma história que está na história da pecuária do Brasil, como o primeiro SEIP do Nelore, mas com muito mais do que isso por trás, porque desde 1940, quando nasceu na Hungria, percorreu boa parte do mundo aprendendo desde o café que ele trabalhou na África Central, até o café que ele assumiu quando chegou ao Brasil no início da década de 60, as fazendas que ele foi administrar na Venezuela, voltou para assumir esse complexo de produção agroindustrial no Brasil, já na época da família Veste, né, com a marca Anglo, e depois se tornando CFM, que virou sinônimo de superioridade genética, sinônimo de resultado econômico com produção de carne a campo. E para nossa alegria, para nosso orgulho, sempre em parceria com o Canal do Boi, que vai voltar à carga, levando um pouco dessa história dentro do mega leilão CFM no dia 7 de agosto. O seu encontro é conosco no Terra Nova Eventos para mais uma etapa dessa história bonita que já está completando 27 anos de muitos que ainda virão. Muito obrigado, seu Purdo.